Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje vamos conhecer um lado diferente da atriz Teresa Tavares. Em 2000 estreou-se profissionalmente com o enorme sucesso televisivo Jardins Proibidos. E o seu currículo é tão vasto que eu fiz vários scroll down com o rato, estás a ver? Tipo, peças que fez, cinema, televisão, teatro, apresentou curto-circuito, mas pronto, portanto, está tudo online. Uma das atrizes mais aplaudidas da sua geração. Foi a expressão que eu apanhei a pesquisar. Que bela expressão para começar o dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. E depois, claro, que fui à parte pessoal, tentei aqui arranjar pessoas em comum para arranjar mais informação. Logo a primeira. A Teresa, há 14 anos, que faz sempre 27 anos a 29 de dezembro. Ficaste nos 27. Estou quase a casar, Pois é. Os anos, como se costuma dizer. Mas não, porque continuas nos 27. É isso. Temos daquela expectativa, ela vai chegar aos 29, ela vai chegar aos 29. Adora batom vermelho, roupa dos anos 90. Até sei com quem é que tu falaste. Daniel Gurjão, foi? Claro. Sabes que eu não sabia que vocês conheciam, mas entrevistei-o aqui no outro dia. Ao dia de hoje a conversa ainda não saiu, mas quando ouvimos a tua já teremos a do Daniel, que recomendo, claro. E ele falou assim em passar qualquer coisa, de um trabalho qualquer com a Teresa Tavares, e eu, plim, conhecem-se, ok. E depois mais tarde disse, olha Daniel, vou entrevistar a Teresa, podes dar dicas? Nós fundámos o Teatro do Vão os dois, conhecemos há anos, somos muito, muito, muito amigos. Olha, boa. E ele diz mais coisas, lá está, com um amigo que é... Foge do campo como de um saco de pulgas. E ele percebe-me que ele também é do campo. Eu nasci no Ribatejo e claro que vou lá muitas vezes ter com a minha família e tudo mais. A Zambuja, não é? Sim, mas realmente eu adoro viver na cidade. Quando as pessoas me dizem, mas não queres mudar-te para o campo? Não. Eu já tive, e percebo que as pessoas queiram, já tive os meus anos no campo e eu adoro a cidade. Adoro. Oh, uma mulher cosmopolita. É a louca do grupo. É uma amiga fiel e uma trabalhadora incansável. Diz Irene Vallejo como ninguém. Vais ter que dizer. Olha, sabes que uma das coisas que me aconteceu quando me pediste os livros foi, eu acabei de fazer agora a segunda season do programa que eu faço na RTP2 com textos da Vallejo e pensei, como é que eu já não tenho espaço para pôr também o livro da Vallejo? Vallejo, diz lá... A coisa é, digo os textos dela, eu não tenho aqui nenhum agora. Ok. Mas com o sotaque espanhol? Não, eu digo as traduções, ou seja, o programa ela tem umas crónicas incríveis. Aliás, a escrita dela é incrível. Sim. E eu aproveito para recomendar o Infinito no Junco, que não está na minha seleção. Já falámos aqui. Mas poderia estar, porque é maravilhoso. É a história do livro, desde a cronológica do livro. E ela é incrível. E então, a RTP2 fez, vai começar em setembro a segunda season. Como é que se chama o programa? Chama-se Atlas de Pandora. Ok. Que é o nome da crónica que ela tem no El País. Okay. E são basicamente, cada programa é uma crónica da Vallejo que é traduzida pelos tradutores dos livros dela para português. E as crónicas são absolutamente extraordinárias, porque ela escreve maravilhosamente e depois tem aquela visão muito precisa, muito acutilante, muito irónica também, muito observadora da realidade e faz aquela comparação que ela também faz em muitos dos livros dela com a Antiguidade Clássica. Okay. Que ela faz sempre, de certa forma. E os textos são incríveis e foi um grande desafio para mim, porque quando me ligaram, eu já gostava muito, já tinha lido o Infinito no Junco e gostava muito da escrita dela, portanto fiquei, oh meu Deus, sou eu que vou fazer o programa. Uau. E fizemos a primeira season e agora vai começar a segunda em setembro na RTP2. Boa, fica aqui Atlas de Pandora, depois vou escrever tudo no descritivo. Infinito do Junco é o primeiro livro dela que veio para Portugal e depois o Silvo do Arqueiro é o segundo. E são maravilhosos e estes textos todos dela são incríveis. Mesmo este que saiu agora, que é uma compilação de textos mais curtos, é o Futuro Reinventado. Não é reinventado, é o futuro... Eu procuro e depois ponho no descritivo. Eu não sei. E é as crónicas juntas, em português, traduzido? Sim, estou a falar sempre das traduções. Eu acho que é o futuro reinventado, que é uma ideia de tu olhares para o futuro como uma coisa que já aconteceu, que é do ponto de vista do pensamento é uma coisa muito bonita. Ok, olha, estou a ler um livro por acaso, ando a ler vários ao mesmo tempo, que é uma coisa rara em mim, mas que é Recordações do Futuro. Que o título é maravilhoso. Pois é. É da Sirius Kvetz, que é agora viúva, infelizmente, do Paul Auster. E eu não li, vou guardar. Boa. Pronto, mais coisas. Já temos aqui recomendações de livros, ainda nem acabei aqui. Aprendeste a nadar com um cão. Com um cão?
Ou como um cão e ele fez uma gralha? Eu acho que deve ter Nadavas sido... a cão? Sim, absolutamente. Então é isso. Eu tenho com um cão e olha que giro, tinha um cão que incentivava. Seria extraordinário. E é muito... Esquece mente, é muito mais giro. Não, e conhecendo o Daniel, ele está a dizer, ela aprendeu a nadar. Porque nós temos muitas histórias num sítio onde costumamos às vezes ir passar temporadas no verão. Quando há uns anos, lembro que estávamos todos juntos e estávamos a fazer grandes saltos para a piscina e chegámos a uma altura que eu disse, pá, eu vou pôr braçadeiras. Está tudo bem. E eu estou muito mais à vontade assim. E depois tem esta coisa curiosa, porque muitas vezes em circunstâncias, em filmes e tudo mais, eu já fiz inclusivamente uma nadadora. Então há esta brincadeira que é como é que tu aprendes e ali olhamos e está tudo ótimo e depois chegas à tua vida, de facto eu nado, mas passado um bocado já estou a esbracejar, basicamente. Não vou ao fundo. Cão, lá está, a nadar a cão. Lá está. Gente, mais romântico, nadar com um cão, ela vai ter que explicar. Era muito bonita essa imagem, mas não. Tinhas queda para engenharia, mas foste para letras? Tinha queda para engenharia. Foi o Daniel que disse. A sério? Ele deve ter aí. Se calhar porque tens jeito, imagina, tens visão, tem um filho assim, que tem jeito para arranjar coisas, para perceber que isto assim, devia ser assim ossado, será isso? Tipo raciocínio de engenheiro? Epá, não, nem por isso, por acaso, mas é de lhes perguntar, porque acho graça. Pronto, acho graça. Okay. E sabemos que soube aqui no podcast também, quando arranjei informações sobre o Daniel, que ele cozinha muito bem, e então tem graça ele dizer: arroz de ananás é o seu melhor e único prato. Arroz de ananás. Eu não, isto é uma brincadeira que nós temos entre amigos. Eu sou uma péssima cozinheira. Eu sou mesmo, toda a minha capacidade de concentração, criatividade, tudo mais, quando começa a cozinhar, vai-se. Então eu tenho muita sorte, porque as pessoas que estão à minha volta, na maioria, cozinham muito bem. O Daniel cozinha incrivelmente bem. O Tiago cozinha maravilhosamente bem. Portanto, fui sempre muito acarinhada e eu gosto muito de comer. Adoro comer. Sim. Mesmo, adoro. Somos mesmo portugueses, não é? Sim, falo de comida, adoro comer em casa, adoro ir a restaurantes, mas depois, de facto, e quando há muitos anos, quando eu vim para Lisboa, e eu morei uma temporada ainda grande com o Daniel, quando nos conhecemos, e quando nos tornámos muito amigos, eu às tantas chegava a casa e fazia arroz com ananás. E não me perguntes porque é que eu fazia arroz com ananás. Na altura, estava ótimo. A fome é boa cozinheira também, não é? Exato, e ficámos com essa coisa de teremos sempre o arroz com ananás. Que maravilha. Agora pus outra amiga tua ao barulho, que diz, é super prática e despachada. A Teresa, quando estava grávida, era aquela mulher que dizia que ia gostar de ser ela a conduzir a caminho do próprio parto. Isso é verdade. Como é que acabou por acontecer? Não aconteceu, obviamente, mas Levaram-te. disse isso até ao fim. Ok. Foi com o Tiago, claro, mas eu dizia, não há problema, porque ainda por cima é um smart, isto é fácil de estacionar e tal. Um smart, uma grávida, barrigona com... Mas eu tinha, ou seja, nem era uma coisa que eu sou tão cool, era a mesma coisa que eu estava a sentir. Não, eu estou grávida, mas quer dizer, tu estás apta para fazer todas as coisas, portanto eu vou conduzir para o hospital se for preciso. Que engraçado. E não foi, não é? Apesar de 38 semanas não tens a mesma agilidade. Sim. Não foi e soube muito bem que não fosse. Mas estava preparada, atenção. Boa. E depois diz ainda à tua amiga, ela é mesmo assim, valente e uma força da natureza, faz leituras como ninguém, é mesmo maravilhoso ouvi-la a ler. Portanto, eu já vou tratar disso e vou-te pôr a trabalhar. Agora vamos conhecer a leitora. E foi a Mariana Monteiro. Eu calculei. Que também já cá passou. Onde e quando costumas tu ler, Teresa? Olha, eu adoro ler de manhã. É muito difícil no dia a dia, mas a hora do dia que eu gosto mais de ler e quando consigo é incrível. Gosto de acordar e ler. Aquela coisa que tu acordas muito relaxada e completamente disponível. É a minha hora preferida para ler. Como não consigo fazer numa base diária, depois encaixo, geralmente ando com um livro, às vezes até se tenho um intervalo, posso ficar no meu carro ali um quarto de hora e tal, e fico a ler, mas a minha hora favorita é de manhã, e buscar só uma chávena de café que eu adoro, e ficar recostada ou ficar ao sol se estiver de férias a ler. Adoro. Mas sais da cama? Depende, se for no dia a dia em minha casa, fico na cama, porque eu gosto de trabalhar na cama. Eu gosto da cama, tenho muitas almofadas, sabe muito bem ficar lá. Imagina se estiver num sítio qualquer de férias, sou a pessoa para ir para uma rede ou para mas de qualquer maneira adoro esse intervalo matinal, sabes? Que está silencioso. Adoro. Nem sempre tenho tempo, portanto vou encaixando noutras horas. Claro, quando dá. E o livro anda atrás, que é sempre um bom truque. Tens algum género literário favorito?
Não tenho. Gosto muito de poesia, sempre gostei muito de poesia. E nem sei porquê, porque não foi uma questão de educação, de me porem a ler muita poesia, foi surgindo. Também gosto de biografias. É isso que eu ia ver, há aqui uma tendência, vais ver isso sem querer, não é? Na tua escolha, isso acontece também, aconteceu com o Daniel. De repente percebes que há aqui um género que é mulheres fortes, histórias, e temos aqui algumas, portanto... Sim, eu gosto muito de biografias também, mas depois vou variando os géneros, sim. E tens algum autor ou autora com quem gostarias de jantar? Imensos. Imensos. Ao mesmo tempo, um banquete. Um banquete era ótimo. Tanto que eu não sou uma pessoa particularmente organizada. Isto é muito engraçado, porque eu fui percebendo isto às tantas, quando mudas de casa e tal, estou a arrumar outra vez os livros, e eu nunca tive os livros por ordem alfabética, até porque não conseguiria, a minha organização não me permite. O que eu faço é tentar que os autores que se dão bem, que eu acho que se dariam bem, atenção. Que engraçado. Porque assim eu consigo organizar-me quando vou à procura. Ok, vais pela empatia que tu imaginas que eu entre imagino, percebes? Não é pelo género do livro, poesia de um lado, ficção do outro, thriller não, do outro. Depois, entretanto, compras mais livros e depois emprestam-te, e depois alguns também têm muitas coisas de trabalho que eu vou juntando por causa de trabalho. Portanto, a minha forma de arrumar é, eu acho que estas pessoas estariam bem. Algumas tu sabes publicamente que não se dão bem, portanto, sei lá, não vais pôr a Sofia com a Natália Correia, porque toda a gente sabe que elas não se davam bem, ou pelo menos toda a gente sabe, sim. Eu não sabia. Quando investigas, percebes que não se davam particularmente bem. Mas eu percebo. Eu também. Faz sentido. É isso, faz sentido quando sim. tu... E então eu adorava fazer um banquete. Quem é que eu tinha? Claro que tinha gostava muito de ter a Patti Smith nesse banquete, a Vallejo. E a Vallejo eu vou conhecer em breve, temos falado. Uau. Por causa do programa que eu faço e que ela acompanha, e portanto quero muito. Vais falar em espanhol ou portunhol ou em inglês? Como é que vais fazer? Acho que vou falar espanhol. Consegues? Estás sim. bem? Ok. Não, certamente não falo como ela, mas sim, embora ela goste muito de língua portuguesa, e ela faz questão de me escrever sempre em português. Eu é que eu acho admirável e muito bonita. Se eu trouxesse aqui, será que eu conseguiria? Porque eu só falo portunhol, eu não falo espanhol, não é? Olha, mas portunhol depois é uma vergonha. Eu acho que não. Ela é uma mulher e ela veio muito a Portugal. Recentemente esteve cá no Alentejo a fazer uma tertúlia com o Gonçalo M. Tavares e com outros escritores. Já cá esteve o Gonçalo neste podcast. É isso, portanto, eu falo com ela, eu escrevo, eu e ela escrevemos sempre uma à outra. Uau, e ela tem esse cuidado de escrever em português. E é engraçado, ela escreve em português e eu escrevo-lhe em espanhol. Engraçado isto, não tinha pensado. Mas, portanto, é simpático da parte das duas. Exato, e não foi uma coisa. Ela falou-me em português e eu respondi em espanhol, porque ela é espanhola. Mas é claro, e ela diz abertamente que tem um grande fascínio pela língua portuguesa, portanto acho que. Uau, fala com ela. Ora bem, diz lá, Vallejo. Não, mas tivemos esta questão por acaso, porque na primeira season eu digo Irene Vallejo, porque tu conheces, pegas num livro, lês Vallejo, mas depois levantou-se a questão, o que é que seria mais correto para ela ouvir? E pensámos que então vamos dizer o nome dela, estamos como a traduzir tudo, vamos dizer o nome dela como se diz. Sim. E a primeira vez que falei nela, já não lembro com quem é que foi na primeira temporada, que eu ofereci o Infinito no Junco, e eu disse Irene Vallejo, pá, aí, assim, completamente de sotaque português. E depois pensei, que disparate, até soou mal, e a partir daí também tentei corrigir, mas pronto. Mas não tem mal, o que eu acho é, nós tivemos esta conversa. Mas nós portugueses conseguimos... Mas se consegues, não é? Já que vamos ler tudo traduzido, e ainda bem que são traduções, senão as pessoas tinham, tinhas de legendar, dá muito mais trabalho, acho que tento isso. Mas então, punha a Patti Smith, punha a Irene, punha a Adélia Lopes, que eu amo e adoro. E já lá vamos. O Salman Rushdie, sei lá, punha muita gente. Olha, e muitos desses são possíveis, já viste? Estou a pensar nos possíveis. Exatamente, estás a pensar, estão todos vivos. Estou a pensar nos possíveis. Máximo. Já lá vamos então, bora. Aqui há alguns autores que já tu trouxeste. Começamos por um homem. Alberto Helder. Este já não estavas. Os Passos em Volta. Então, e quando me perguntaste dos livros da minha vida, de certa forma, não é? Se eu tivesse de escolher só um, escolher Os Passos em Volta. Foi... Que é a minha pergunta no fim. Tu sabes que é, escolhe só um se eu disser. Vou recapitular. Eu não devia estar já... Não faz mal nenhum. Eu adoro mudar a ordem, está tudo certo. Os Passos em Volta é um marco na minha vida ler este livro. Li há muitos anos, quando cheguei a Lisboa, portanto por volta do ano 2000. É um livro que eu levo para quase todo o lado quando vou, imagina, se vou para uma rodagem longa fora de Lisboa, se vou... Viagens importantes no sentido, sobretudo, profissional.
até porque nas outras ia muito carregada com não sei quantos livros. Levo o espaço em volta, eu preciso relês. Sim, nem sempre como são pequenos contos, não é? Não leio pela ordem. Mas estas personagens estão todas comigo, foi absolutamente marcante, que eu lembro que comecei a ler, estava em Lisboa e depois fui em trabalho aos Açores, a São Miguel, e estava a chover, lembro sempre disto, estava num hotel pequenino e estava a chover imenso lá fora e eu estava tão bem dentro do quarto a ler este livro. Ai, que bom Sabes? cenário. É incrível. Só falta um copo de vinho. E tinha, de certeza. E tem aqui ainda uma carta do risco. Não, foi numa. Isto não foi. Sim, isto não foi na primeira vez que eu li. Fazia de marcador, porque a Teresa trouxe os livros. Fazia de marcador, é isso, essa sim, carta. E depois eu vou deixando as coisas. Eu adoro o espaço em volta. E para quem não conhece, então fala um bocadinho. São contos, são histórias? Sim, são histórias, são contos muito curtos, mas que na verdade te transportam para esta viagem de um homem à procura do sentido da sua própria existência, de uma forma absolutamente, ao mesmo tempo muito crua, como é o Herberto Helder, e absolutamente poética, com personagens que ficam... Eu lembro a primeira vez que li, ele às tantas fala da Anne-Marie, que tinha o dom da poesia subversiva. E a Anne-Marie ficou para sempre no meu imaginário. Quer jantar com ela também? Sim, obviamente, com a Anne-Marie, com aquela mulher extraordinária que ele tem aqui no outro conto, que com a sua alegria partia aos copos. Que eu acho uma coisa comovente. A primeira vez que eu li isto, não conseguia parar de chorar, na verdade. Uma mulher que com a força do seu entusiasmo, da sua alegria, parte os copos. Que engraçado, normalmente até é pela fúria, não é? Estou a lembrar do Rui Melo, que já cá esteve Exatamente. Como é que se chama a série? Do Pôr do Sol. É que é muito tocante pensar em alguém com a força da sua alegria, parte os copos e depois desaparece. No conto dele, depois ela partiu os copos e um dia desapareceu. E as questões que ele te levanta sobre a existência, sobre o que é que nós andamos aqui a fazer e sobre emoções fundamentais do ser humano, eu acho este livro absolutamente extraordinário. O Espaço Sem Volta, para mim, é incontornável. Tu acabaste de escrever esse livro e acabaste também de descrever o teu género, porque os próximos livros resumem-se também um bocadinho. Tens razão, eu vou dizer. Absolutamente, tens toda a razão. O Espaço Sem Volta, então, do Herberto Helder. O poeta que recusou, aliás, ele recusou vários prémios, o Prémio Pessoa. Ele frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, depois trabalhou em Lisboa como jornalista, bibliotecário, tradutor e apresentador de programas de rádio. É considerado um dos mais originais poetas da língua portuguesa e depois diz, isto aqui obviamente são coisas que eu arranjei, não é que eu procurei. Em torno de si pairava uma atmosfera algo misteriosa, uma vez que recusava, lá está, as homenagens, os prémios, não queria condecorações, não queria ser entrevistado, não queria ser fotografado, era um bicho do mato. Absolutamente. E sabes que o primeiro, eu acho que é o primeiro, não quero estar aqui a cair, mas eu acho que é mesmo o primeiro. Há um primeiro livro que ele escreve que tirou de circulação, que ele próprio decidiu tirar de circulação. E eu tive foi incrível, porque eu gosto muito, muito do Herberto Helder. Há muitos anos, o Zé Luís Peixoto disse-me: eu tenho um exemplar desse livro e eu vou mas é um empréstimo por dias estipulados, obviamente, e eu tive e li-o. Que máximo! Nessa altura. E gostaste? Sim, absolutamente. Senti que era muito mais... Eu gosto muito do Herberto Helder, não? Portanto eu sou muito suspeita. Na verdade eu senti que tinha um lado muito... Vou usar a palavra que foi que eu senti na altura, muito inocente, muito pueril. Era como se fosse isto tudo... ainda muito solto, sabes? Por crescer, por desabrochar. Mas achei maravilhoso. Devolvi-o, obviamente, logo. E eu nem sequer me estou a lembrar do nome do livro. Tenho ali escrito nos meus cadernos, de certeza. Mas se calhar por ser pueril é que ele retirou. Tipo, eu já não sou este miúdo, eu sou este homem. E eu se calhar não devia estar a falar porque ele retirou de circulação e tenho todo o respeito por isso, mas achei... Para mim foi, imagina esta coisa, tu adoras um autor... E vem uma pessoa que diz: eu tenho aquele livro que ele tirou de circulação. O Zé Luís Peixoto, que ainda me deve uma vinda cá, sempre que me vê, diz: Mariana, não me esqueci, eu quero imenso ir até ao podcast. Olha, fica aqui. Ele fala-te disso, ele depois fala-te disso. Manda a boca. Mas ele, então, pronto, Os Passos em Volta, ele escreveu, que é através de vários contos, sugere viagens deambulatórias de uma personagem por entre cidades e cotidianos, colocando ao mesmo tempo incertezas acerca da identidade própria de cada ser humano. E depois fez o Fotoman e Vox, que é uma coletânea de ensaios e textos e de vários poemas. Desculpa, Fotomaton e Vox. Fotomaton e Vox. Como é que eu disse? Fotomano. Fotomaton. Eu escrevi bem, disse mal, ok. Fotomaton e Vox. Depois escreveu poesia toda, que obviamente é uma antologia dos seus livros de poesia. E depois, pouco antes de... escreveu ainda outras coisas. Mas pouco antes de morrer, escreveu poemas canhotos. Morreu de ataque cardíaco aos 84 anos. Há muita obra. E tem também esse fascínio. Ele ser uma personagem muito misteriosa. No caso, eu acho que contribui
porque tu lês a obra dele e depois ele está envolto naquele mistério, isso é tudo muito, muito desafiante para ti, para mim como leitora, pelo menos. Os passos em volta, Alberto Helder. Vamos agora a mais um. Este eu li. Maravilhoso, tenho um fraquinho por ela e é mais uma vez aqui também especial, da Patti Smith, Apenas Miúdos. Adoro este livro. Ela atuou este verão em Portugal 2 vezes, eu fui vê-la ao CCB. E eu não a vi, não consegui ir a nenhum dos concertos, é terrível. É mesmo especial. Mas a exposição dela ainda está no CCB, para quem quiser ver. Eu gosto muito deste livro e tem uma história muito, muito... Resumidamente, na minha vida, aparece de uma maneira que eu gosto muito, que é uma história, são histórias importantes para mim. Então, a primeira vez que eu leio, em inglês, a versão em inglês, Just Kids, eu estava em Nova Iorque, onde nessa altura passava tipo 2 semanas, e era miúda, deve ter sido pouco depois de ter lido Os Passos em Volta. Olha, foi ali numa altura que eu andava também a deambular, e lembro-me que ia ali para uma livraria, e fui lendo, tanto clichê, na altura não li tudo, ia lendo quando estava na livraria. Que é uma coisa que eu me habituei a fazer numa altura. Então li, imagina, 20 páginas, punha lá o livro outra vez e depois voltava. E fiquei com isso sempre com Nova Iorque. Por cima, isto é sobre a Nova Iorque dos anos 60. Sim. A história dela com o Mapplethorpe, do Chelsea Hotel. Portanto, aquilo é muito... São 2 miúdos que se conhecem em Nova Iorque, viram namorados e amigos para a vida. E 2 artistas em construção também. O livro é incrível, ela é extraordinária, é muito inspirador também para a minha geração e acho que para as gerações que virão também tem esse lado de... Sim, contemporaneidade. Sim, sempre. E tu identificas-te imediatamente com este ponto ou com aquele. É muito tocante, muito subversivo ao mesmo tempo. Também é muito pueril, é muito... Então eu leio nessa altura... E fico aquilo na cabeça, por cima estava em Nova Iorque, portanto, eu fui à procura já por causa disso, sabes, aquela coisa, estou em Nova Iorque, Just Kids, tem de ser. Depois volto a pegar no livro, também neste formato, e é uma livraria, numa altura que vivia em Londres, e aí li-o todo nessa tal livraria, que era... E não o compraste? Não, e não comprei, isto é que é giro. Em Londres também, porque era tudo tão caro, que eu aproveitava para ir lendo nessa livraria, e gostava da coisa, sabes? Tirava aquele bocadinho à livraria, sentava-me no chão, uma livraria ali quando se subia de Camden, e fui lendo, e depois só o comprei, tanto em inglês como em português, já em Lisboa. Portanto, eu li este livro aos bocados e foi ótimo, foi maravilhoso. Que giro, é o máximo. Eles conhecem-se em Nova Iorque, e ela largou a família para ir para Nova Iorque, e ainda hoje se fala muito desse livro, ganhou o National Book Award. Sabes que eu, de não ficção, claro, o prémio. Há pouco ouvi um podcast em que ela é entrevistada e eu não sabia disto, que é ela, quando escreveu este livro, ela prometeu ao Robert Mapplethorpe que iria escrever sobre ele e sobre eles, não é? E o livro é uma autobiografia, mas na verdade uma biografia sobre ele e sobre ela, sobre a relação. E um bocado uma ode também àquela relação. Sim. E é um encontro humano, linda. É lindo, humano, criativo, que transcende até a ideia de amor. Quer dizer, a ideia de amor já é transcendente, mas que quebra as fronteiras do que é o amor, ou do que é o amor romântico. Ou das convenções. Das convenções, exatamente. Exatamente. E é engraçado que ela nessa conversa, nessa entrevista, ela conta que escreveu o livro, e só que ela não explica o porquê ou o contexto, mas se calhar é público, eu não fui investigar, que foi em casa do Johnny Depp. Eu não sabia disso. Escrever, sim. E ele, amoroso, deu-lhe um quarto para ela escrever, cá não estava o Robert Mapplethorpe, e ela já estava casada quando ele morreu. E servia-lhe comida, dava-lhe comida, ou seja, tratavam dela para ela poder escrever, e depois ele fez não sei se foi uma direta ou uma noitada a ler, e depois disse, isto é uma obra-prima, este livro. Tipo, imagina, teres um amigo, não é? Para nós é o Johnny Depp, para ela é um amigo, claro, que ele elogiou logo, e é um livro, não é muito grande, mas pronto, depois ganhou o National Book Award. E é incrível isso, não é? Até tu estás a escrever na casa de um amigo e depois ele fica a noite toda a ler. E ficou preso, exatamente. E a Patti Smith tem muito isto, não é? Desta maneira como ela põe a sua vida, que toda a gente põe a sua vida toda na sua obra, mas como ela expõe isso e te fala abertamente disso e te transporta. Eu gosto muito dela. Gostava muito de jantar com ela, muito. A Bjork também podia ir a esse jantar. Sabes que a Bjork e a Patti Smith estiveram cá num jantar juntas. Eu sei, por isso é que eu me lembrei. Sabes, já coincidência. Sabe? Ok, estiveram cá as duas. Aliás, eu fui ver a Patti Smith no CCB e no fim, depois ela foi a um festival, já não sei qual, pronto. Mas eu acho mais intimista, gosto mais de um concerto mais fechado, uma aula magna, um CCB, pronto. E no fim alguém dizia, olha, então olhámos para trás e nos camarotes lá ao fundo, lá em cima, eu não a vi bem, só vi assim uma
uma roupa enorme, extravagante, dourada, um vestido enorme. Era a Björk. Só que eu vi quando alguém me disse, olha a Björk. Mas depois teve graça porque ela queria ser discreta. Foi para o camarote meio escondido, não queria que ninguém visse. Mas depois está com aquelas roupas douradíssima. Ela também é maravilhosa. Outra personagem incrível, provavelmente. Mas pronto, eu sou ainda mais fã, eu conheço melhor a Patti Smith. O Just Kids, apenas miúdos. A Adília Lopes, que já falaste, claro, com Manhã. Ela tem muita obra, mas tu escolheste Manhã, um livro de poemas, obviamente. Mas também podia ter escolhido outro qualquer, se queres que te diga. Quando me perguntei porque é que eu escolhi Manhã, podia ter escolhido outro qualquer. Talvez porque pensei nessa coisa, eu gosto muito de ler de manhã, como te disse, e isto eu acho que foi um livro que eu li numa manhã. Eu gosto muito da Adília, esta questão dela pegar na vida, no que tu chamarias a vidinha, e não estou a ser de todo depreciativa, no dia a dia. Sim, o mundano. Na poética do mundano é para mim muito tocante e muito inspirador também, na verdade, para o meu dia a dia. Gosto muito desta abordagem dela, gosto muito até da persona dela, mais uma vez. Estamos a falar, tens razão, de personas que são absolutamente fascinantes, estes escritores. E persona não no sentido de personagem, mas do genuíno. Do genuíno. A Adília é uma mulher absolutamente fascinante. E eu gosto muito da poesia dela toda. Não sei porque é que escolhi especificamente Manhã. E acho que deve ter sido por isso. Eu gosto muito e tem este... Não só os livros... A literatura tem para mim este dom de me acalmar. E eu sou muito frenética e muito entusiasta e a literatura é a coisa no mundo que mais me acalma. Abranda-te. Abranda-me, nem acalmar, a palavra é essa, porque eu mantenho o entusiasmo e a fúria dentro de mim. Bom, mas é bom, mas abranda-me, é muito... Isso é um grande consolo, tu podes ter um sítio onde tu abrandas e ficas só ali com estas personagens e com estas pessoas. E com a Adília tenho sempre esta coisa, parece todo mau pequeno almoço com ela. E é bom, sabes? Sim. Eu estou aqui a dizer que sim com a cabeça enquanto pois é, a Mariana vai dizendo sim. Sim. E tenho esta sensação sempre que estou a ler os poemas dela que estou a tomar um pequeno almoço com ela. E acho que com a Adília seria um pequeno almoço, por acaso. E com a Patti Smith seria, obviamente, um jantar. E com o Herbert Welder, se eu pudesse, uma ceia, claro. Fazer um dia às 4 da manhã, sabes? Cabem todos na agenda e dá para conciliar. Manhã é um livro de poemas, infância, memórias, momentos comoventes, desconcertantes ou paradoxais, como neste poema onde a autora nos fala de palavras caras. E este tu vais reconhecer, eu achei imensa graça, porque eu queria que tive na minha pesquisa. Adorei quando ela diz: em minha casa detestávamos pessoas bem-falantes. Palavras caras. De uma vez apareceu a prima Maria Lucília a dizer, já não sei porquê, fiquei muito confrangida. Passámos a chamar-lhe a confrangida. Sempre que aparecia alguém na televisão a declamar poesia ou a falar de poesia, desligávamos a televisão. Eu adoro isso. O confrangido, eu adoro isso. Confrangida, olha a confrangida. É que estou mesmo a ver conversa íntima em família e o desdém um bocadinho, não é? Para olhar mais esta olha tonta. Olha para a confrangida. E é ótimo esta ironia que ela tem também consigo própria. Esta transparência a falar sobre as coisas. Que todos temos, mas com mais filtros, não é? Sim, e que se calhar não expões numa conversa pública. E ela faz isso através da sua poesia. Eu acho maravilhoso. Eu lembro muito bem desse Calculei, porque isto eu acho que também me ficou, não é? Não, e tu imagina eu própria, às vezes quando estou muito pomposa, pensava, estou eu confrangida, como a outra. Ganhaste que é muito bonita, é muito bonita. E a Adília Lopes, já que aqui falámos sobre ela, eu também sou fã, e o Filipe Melo também falou nela. É uma poetisa, cronista, tradutora portuguesa, aliás, chama-se Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Tentou estudar Física na Universidade de Lisboa, não correu bem, abandonou a licenciatura devido a uma psicose esquizoafetiva, aliás ela fala nisso, mas depois mais tarde então começou a tentar publicar. Um amigo é que lhe aconselhou este pseudónimo que ficou, Adília Lopes, não é? Na verdade a Maria José tem graça, já não é a Maria José, não é a Adília, mas pronto, e depois então lá concorre um tal concurso de prosa, usa este pseudónimo e depois publica vários poemas e tira a licenciatura de Literatura e Linguística Portuguesa e Francesa. E pronto, lança depois disso o seu primeiro livro de poemas, um jogo bastante perigoso. Recomendo-te uma antologia, a poesia, chama-se Dobra. Eu sei. E eu estava a pensar, porque é que eu não sugeria Dobra? Mas é tudo? Sim, queria trazer todos. Lembrei-me, olha, vem-me esta à cabeça. Boa, Manhã, a Gosto muito delas. E outro livro, lá está, mais uma mulher forte, já há pouco também falaste nela.
A Natália Correia, enfim, a biografia da Natália Correia chama-se O Dever de Deslumbrar, da Filipa Martins. Sim, e saiu no ano passado. Sim, foi há pouco tempo. Sim, e tem este livro, tem uma particularidade. Com a Filipa Martins eu janto muitas vezes porque ela é a minha amiga. Ok. Portanto, olha, também já a convidei, já me disse os livros favoritos e depois nunca mais veio, portanto manda-lhe a boca. Vou mandar mensagem. E além da Natália Correia ser uma mulher absolutamente fascinante e que eu associo muito à minha avó materna, que eu amo, que eu adorava, a minha avó Rá, e que falava muitas vezes da Natália Correia como se a conhecesse, e que na verdade, na sua aura, ou na aura, no que eu imagino da Natália Correia, porque eu não conhecia a Natália Correia, lembro-me sempre a Rá, não sei se é por essa associação de que ela me falava da Natália Correia. Era fã. Sim, e tinha muita coisa de falar como se a conhecesse. A Raya era também uma mulher muito, muito desconcertante e muito inspiradora, e então para mim eu acho que as duas figuras, para ser completamente honesta, se misturam no meu imaginário. E eu tinha já esta fascínio pela Natália Correia, depois a Filipa lança este livro, a biografia. Escreveu pesquisou 6 anos para escrever este livro. E eu gosto muito, tive mesmo a sensação que estava aqui a passar os dias com uma amiga, com a Natália, sabes? A maneira como a Filipa escreve, o despudor com que ela escreve também, o que ela vai abordando, os sítios todos onde toca da vida e da obra da Natália, porque na Natália a vida também é muito importante e as posições dela, até ela tinha um grande desgosto, ou disse-se que tinha, porque as pessoas conheciam mais a ela do que a obra dela. Okay. A certa altura ela fala disso. As pessoas conhecem mais a Natália e aquela mulher fascinante e também para muita gente odiada, portanto era uma figura muito controversa, do que propriamente a obra dela. E ela às vezes não, há uma altura em que se fala sobre isso, disso, de causar algum incómodo. Estava confrangida. Estava confrangida, exato, como disse a outra. Era engraçado, não sei como é que ia correr as duas juntas. Isso é que é capaz. Mas eu vejo mais a Adília Lopes e a Natália Correia juntas do que lá está, do que a Sofia. Sim, certamente, certamente. Era gira, era uma boa junção. E então, gosto muito deste livro, tornou-me mais clara esta figura da Natália Correia. Tive a sensação que passei ali uns tempos com ela, porque o livro ainda é longo, demorei algum tempo a lê-lo. E como foi muito inspirador, num almoço justamente com a Filipa, resolvemos. Tivemos a ideia, nós não resolvemos nada, depois a coisa correu bem, podia não ter corrido, adaptá-lo ao teatro. E então fizemos, no ano passado, um espetáculo chamado Dever de Deslumbrar, encenado pela Ana Rocha, a partir deste livro, escrito também pela Filipa, a partir desta biografia da Natália. Portanto, é um livro que tem um significado muito especial para mim. É a Natália Correia que simbolizou as inquietações do século XX português, precoce e radical no pensamento feminino, incompreendida e amada. Lançou um olhar oracular sobre o seu tempo. Em tertúlias, o seu traço envolvia, juntamente com o fundo dos cigarros, intelectuais e admiradores. Eu gosto destas imagens, não é? E que são muito fortes, não é? Cigarros, é. Uma mulher deslumbrante e carismática, equiparada às maiores pensadoras europeias e às estrelas de Hollywood, atacou o regime onde mais lhe doía, na moral caduca. E elegeu o erotismo como arma política e tornou-se a autora mais censurada da ditadura. Verdade. Ela era uma mulher absolutamente despodurada e a sua obra sofreu com isso, porque é isso, ela foi a mais censurada, mas tem uma visão absolutamente extraordinária, mesmo a forma como ela se assume é muito fascinante. É engraçado porque nós temos a biografia mais recente da Maria Teresa Horta. Sim, que também li. A Desobediente. E aqui é o Dever de Deslumbrar da Natália Correia. Também são duas que podíamos juntar. Pois é, não sei como é que isso também ia correr, é engraçado. Eu quero ver, eu não sei se... Elas conheceram-se. Uma das biografias fala de elas se terem conhecido. E da Natália ter apoiado a Maria Teresa quando houve a questão do processo das Três Marias. Sim. Não falam muito sobre isso, mas conheceram-se. É verdade, elas conheceram-se. Estás a ver, mulheres poderosas, mulheres fortes, mulheres que partilham o que pensam, sem medo. Tens aqui um género... Mulheres e homens, do Herbert Weller também, não é? Sim, também é verdade. A partir do que vai cá dentro, os monólogos interiores, os tormentos, E que assumam isso e que muitas vezes, quase em todos estes casos, que furam o seu tempo, de certa forma. A Natália fura as convenções do que era ser mulher naquele tempo, e ainda bem que fura. Mesmo a Adília tem aqui uma posição também muito, muito particular. São um bocado quem começou o feminismo, não é? Quem não é começou, mas... tem posições fortes no feminismo, sim. O Dever de Deslumbrar, da Filipa Martins. A Filipa Martins, que já escreveu vários livros, é premiada, romancista, argumentista, recebeu o prémio Revelação, isto logo no início, na categoria de ficção, pela Associação Portuguesa de Escritores, a APE, com o elogio do panseio público. Depois escreveu Quanta Terra,
Mustang Branco, na memória dos Rochinóis, e dedicou-se então, lá está, como eu já disse, 6 anos a esta biografia. Uau! Deve ser um desafio escrever uma biografia. Bolas, é mesmo. E não podes errar, não é? É mais do que uma tese de. Sim, de e ao mesmo tempo é encontrar um estilo, não é? Um estilo no sentido de. Qual o ângulo, qual a voz. Qual o ângulo, qual a voz, para ser justo com a pessoa, não é? Sim. E não sei, acho que deve ser é um grande desafio. Eu fui ao lançamento desse livro e foi. Tenho medo de me estar a enganar, mas foi. Foi a Lídia Jorge, não é? Sim, eu sei, porque eu fiz umas leituras na SPA, não foi? É possível, já não me lembro que era uma sala com as cadeiras vermelhas que descias, tipo, um anfiteatro, pronto. E foi a Lídia Jorge quem fez a apresentação e que falou. Foi maravilhoso. Foi longa. Portanto, ela própria tinha muito ali para dizer, tudo elogios em relação a este. Foi maravilhoso. Eu estava lá, sim. Estavas lá, que giro. Estava e tu leste, pois, e a Mia cantou. Eu li umas isso. passagens. Olha, já não lembrava. Olha, foste tu, eu estava lá, pronto. Estava lá em cima, em pé. E foi, de facto, foi muito bonito ouvir a Lídia Jorge falar, que é outra grande autora. Já convidei. Juntar ao banquete. Temos um banquete. O restaurante, vamos fechar a sala do restaurante. Vamos fechar claramente o restaurante. Era incrível, já viste? Mas é uma ótima ideia. Para um podcast, juntar estas pessoas todas. Mas é um podcast de horas. Sim, depois partias em episódios. Ai, que maravilha. Sim, podemos fazer isso se convidei quiseres. Várias destas. Juntamos todas. Está feito, não é? E depois, só que depois as pessoas querem bilhete para ir também. Isso era uma loucura, imagina. Era uma loucura. Bom, agora vou-te fazer aqui, pronto, depois há outras autoras que tu escolheres, já não vamos ter tempo para tudo, mas que faz todo o sentido, claro, a Dulce Maria Cardoso com o Eliette, que foi muito falado este livro na primeira temporada, pela Joana Marques, Ana Sofia Martins, o Rui Mel também escolheu. É incrível este livro. Pronto, a Dulce Maria Cardoso também já convidei, já tentei convidar, e pronto, e depois claro, também trouxeste a Ania Renault, lá está, pessoas especiais, eu digo mulheres, mas o Herbert Welder, pessoas especiais e profundas. E todas ótimas para o nosso. E agora estou com esta ideia maravilhosa. Vamos tratar disso. Olha, como no almoço com a Filipa surgiu a ideia da peça, surge agora com um encontro, vamos falar. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora pergunta difícil para a Teresa. Não, por acaso, na verdade, tu já respondeste. É os passos em volta de Alberto. Porque é que eu me precipitei? Porquê? Mas mantém. Vou só recapitular para quem nos está a ouvir também relembrar o que é que falámos. Os passos em volta do Alberto Helder, o Apenas Miúdos, da Patti Smith, Amanhã, da Adília Lopes e o Dever de Deslumbrar. E o Eliette e os Anos. É os passos em volta do Alberto Helder? Sim. Okay. Para escolher um na vida, os passos em volta do Alberto Helder. Boa. E outra pergunta? Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, qual seria o título? Olha, vem-me à cabeça, se pensar mais vou dizer outro. Eu li agora recentemente, muito recentemente, o Hold Your Own, do Kay Tempest. Não sei, Hold Your Own? Hold Your Own. Acho que não há tradução sequer para português ainda. Vou procurar. Do Kay Tempest. E acho que Hold Your Own é um bom título para a minha vida. Assegura-te a ti próprio. Mantém-te. É difícil arranjar uma tradução. Eu estava a pensar, quando disse que não havia tradução, Hold Your Own é mantém-te genuíno. Mantém-te genuíno, mantém-te agarrado a ti próprio. Agarrado é uma palavra. Continua a ser quem tu és. Sim, Hold Your Own, agarra-te à tua essência. E são tudo más traduções, eu não sou tradutora. Não, mas dentro destas está lá. E se calhar estou-me a lembrar porque é um livro de poesia do Kay Tempest, que as pessoas falam muito por causa do One Connection, e que é um belo livro também, mas realmente eu fiquei... Foi o meu amigo Rafael Moraes que me recomendou, e eu gostei muito deste. Gosto da poesia dele e gostei muito deste livro em particular. Neste momento da minha vida era Hold Your Own. Ok. Eu vou pôr aqui também na descrição do episódio. Agora, já sabes que eu tenho um livro para oferecer. A Teresa Malles que acabas de dizer, esse é o teu podcast. Vai, que bom. Gosto mesmo, e porque vais tendo sugestões. Porque é isso, há tantos livros para ler no mundo que nunca vamos conseguir ler nem a 10ª parte. E eu gosto muito também das coisas que vêm ter a mim. Muitas vêm ter comigo por causa de trabalho. Também é um gozo e tu aprendes coisas incríveis. Coisas que eu não estava à espera. Ano passado fiz um filme de espionagem e a produção mandou-me os manuais de espionagem dos anos 40. E foi incrível para mim. E tu pensas, para que é que tu queres saber disso? Porque sim, não é útil. Por acaso foi altamente útil para o filme, mas é fascinante. E eu gosto das coisas que vêm ter comigo assim também. Sim. Ou por trabalho, ou acidentalmente, porque eu conheci alguém que me traz um livro, que me diz, olha, lembrei-me de ti a ler este livro. Gosto muito das coisas que chegam até mim assim.
E este podcast é até quase um problema, porque eu tenho, então, como hoje, eu saio desta conversa, quero ler isto tudo o que tu disseste, não é? Mas para ti, imagina. Depois tenho outra conversa, quero ler tudo. Há pessoas que dizem, Mariana, eu não posso mais aumentar a minha lista. É isso. Eu sei, desculpa, mas eu também tenho o mesmo problema. É um bom problema. Então, olha, eu disse que te tinha que pôr a ler, claro, e disse a Mariana que és uma ótima leitora. Ai, que nervo. E tenho ali um plano B, mas tendo em conta a nossa conversa de hoje, estou confiante se tu não conheces este livro, que é um bom livro para ti, que até podia ajudar o Book. Chama-se Inventário de Algumas Perdas, da Judith Shalansky, que é uma escritora alemã. Então venceu o Prémio Strega Europeu 2020, finalista do International Booker Prize 2021. Eu ligo imenso a estas coisas, sou vítima do marketing. E vou-te pedir então, podes ler aqui a contracapa? Ok, vou ler, como te disse, eu não conheço o livro. Ótimo, eu também não conhecia, portanto, mas também estou com vontade. Também, pá. Ok. Como todos os livros, também este é impelido pelo desejo de deixar que algo sobreviva, de tornar a presente o que está no passado, de conjurar o que foi esquecido, de dar voz ao que é mudo e de chorar o que se perdeu. A história do mundo está repleta de coisas que, desaparecidas, destruídas ou simplesmente esquecidas, se perderam para sempre. Animais, inteiras porções de terra, objetos e construções humanas, que vivem agora uma espécie de não-existência, dependentes da imaginação ou da memória, para serem resgatados de volta ao presente. Cada uma das 12 histórias que compõem este inventário apresenta uma realidade cuja fronteira entre a presença e a ausência se tornaram ténues ao ponto de se confundirem entre si. Assim, partindo de poucos fragmentos e sempre entre a ficção, a biografia e o ensaio, um quadro perdido de Caspar David Friedrich, não sei se lê assim, uma espécie há muito distinta de tigre, a escrita sagrada de uma antiga religião ou os pensamentos de uma Greta Garbo envelhecida que sonha com o último papel, tornam-se janelas para um mundo perdido, uma forma de, com tanto de realista como de visionário, preencher o vazio. Estou curiosa. Inventário de Algumas Perdas, da Judith Shalansky. E agora tenho aqui outra sugestão que eu também acho que é o teu género e vou-te dar a escolher. Tens que ler também. Então, pronto. Só o título é maravilhoso. Toda a ferida é uma beleza. É da Jamília Pereira de Almeida. A Anabela Mota Ribeiro trouxe esta autora com o Marmoto. Então, olha, vou também por aqui a ler a contracapa. Este livro é mais pequenino e tem ilustrações da Joana Barahona. É uma autora, a Jamília é uma portuguesa de ascendência angolana e podes ler a contracapa. Okay, o título é lindo. Eu estou a ler assim à queima-roupa, portanto. Sim, tranquilo. Não quero, se for injusta para com os autores, peço desculpa aos autores. Se há coisa que nunca ninguém descobriu e não se pode descobrir, é o que é uma menina. Como ninguém o sabe, ninguém sabe dizer com certeza quantas vezes uma menina pode nascer, quantas pode morrer, o que a mata ou o que a traz de novo à vida. Qual a diferença entre uma menina e um sonho? Ambos são esquecidos. Entre uma menina e um pesadelo, ambos são lembrados. Entre uma menina e um machado, ambos racham. Entre uma menina e um cão, ambos ladram. Entre uma menina e um chapéu, ambos servem a uns e não a outros. Entre uma menina e um cavalo, ambos dançam. Se há mistério no mundo é o de saber como as meninas se divertem. Descobri-lo obrigaria a saber dizer com certeza aquilo que um ser que ninguém conhece gosta de fazer para passar o tempo. Uma coisa é certa. Aquilo a que se chama o mundo é uma conspiração contra a alegria das meninas, contra as meninas se divertirem e se sujarem, contra o seu gozo e as delícias e silêncios desse gozo. Uau! Não é? É que é muito mais pequenino, tem ilustrações, vem com plástico, portanto, mas podemos rasgar o plástico para tu folhear. As ilustrações são maravilhosas também. Uau! Vou sair daqui e vou lê-lo. Posso abrir? Claro. Posso abrir? E que isto foi o meu primeiro contacto com o livro, absolutamente, com esta obra. Foi o meu primeiro contacto com a contracapa que eu li. E com plástico. Com plástico Só e tudo. E até um ritmo na leitura, não é? Sim, até este foi mais fluido, mais fácil, vá. Sim. Mas as contracapas, isso também não é o autor que... Aí é um certo, mas sim. Sim, também tem a ver se calhar com o meu universo. Isto não, ou seja, eu acho que a literatura, como tudo na vida, tem a ver com isso. Há coisas que tocam muitíssimo e que não tocam tanto outras pessoas. E a pessoas e a alturas da vida também. Diferentes, sei lá. Acho que é inegável que o Philip Roth é um gênio, mas pode tocar mais umas pessoas que outras. Estava a pensar aqui numa... Não é? Não é garantido. Uau, mas já abri, olha. Jamília Pereira de Almeida, toda a ferida é uma beleza, está escolhido. Obrigada. Obrigada eu. Foi um prazer mesmo, obrigada. Que bom. E obrigada a quem nos ouve. Para a semana, há mais.
Obrigada, é que isto é a minha cara.